Bem-vindo a todos, pessoal. E a gente vai fazer uma aula rapidinha, que é a nossa programação orçamentária e financeira e também o cronograma de desembolso. Mas lembrando, pessoal, o que você pode fazer? Dá aquele like, se inscrever no canal e principalmente, pessoal, seguir a gente lá no Instagram. Então poste lá você estudando, marcando o canal, porque isso daí é muito importante para a gente fazer o quê? Para a gente continuar aqui fazendo vídeo de forma gratuita para você, tanto aprendendo mais sobre finanças públicas, quanto também para você gabaritar lei de responsabilidade fiscal no seu concurso público. Então vamos lá. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, então grave bem, 30 dias após a publicação dos orçamentos, após a publicação do quê? Da minha lei orçamentária anual, nos termos em que dispuser a minha lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1º do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. E aqui a nossa remissão foi vetada. Então, com base nisso, pessoal, vamos tentar traduzir o que está falando esse artigo. Olha só, pessoal, até 30 dias após a publicação do meu orçamento. Então, vamos supor que eu publiquei a minha lei orçamentária no dia 1º de janeiro de 2026. Então, eu vou ter mais 30 dias depois disso para eu fazer o quê? Meu cronograma. Então, isso está tudo ok, né? Então, cronograma de desembolso. Cronograma de execução orçamentária, de desembolso financeiro. Então, olha só. Vamos supor que se fosse publicado aqui no dia 10 de janeiro. Então, mais uma vez, aqui era sempre os 30 dias, é de onde? Da publicação da minha legislação. Então, por isso aqui que ele não fechou. Até o dia 30 de janeiro, até o dia 15 de março, enfim. Ele só falou o seguinte, até o 30 dias é o prazo máximo de onde? Da minha publicação da minha lei orçamentária anual. E também nos termos em que dispuser a minha lei de diretrizes orçamentárias e observar nessa linha, então, ou seja, não precisa observar nada, porque esse artigo que ele todo foi vetado. Então, nesse prazo, o Poder Executivo vai estabelecer o que? A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, vamos lá, pessoal, pensa comigo. O Estado, se a gente fosse comparar na iniciativa privada, ele não seria o servidor público. O bom do servidor público, qual é a parte boa do servidor público aqui em termos de salário? É o que? Ele tem mais ou menos fixo. Então, por exemplo, se eu recebi em janeiro, a não ser que não tenha aumento, por exemplo, 10 mil, quanto que eu vou receber em fevereiro? Vai ser possivelmente 10 mil também. Isso daí é um servidor público. Já o Estado, pessoal, não vê como se fosse um servidor público. O Estado é como se fosse um autônomo. A receita dele é assim, muda muito. Então muda conforme, por exemplo, dezembro a gente tem Natal, né? O que acontece com as vendas? Principalmente vai lá em cima. Aí você tem mês que normalmente é mais parado nas vendas. Janeiro, né? Se vê a cidade ali mais em férias, se a sua cidade principalmente não for um ponto turístico, você vê que a cidade praticamente para, então não tem muita arrecadação. Então o que aconteceu? O Estado é a mesma coisa. Muitas vezes o IPVA, ele tem o que? As cotas, que muitas vezes você consegue só no primeiro semestre. Mesma coisa, o IPTU. Então como é que são as receitas do Estado? Muitas vezes, em janeiro é esse valor, chega em fevereiro ela aumenta, e chega em março às vezes diminui. Aí você chega ali em abril, ela fica aqui no meio termo. Aí você chega em maio, às vezes ela dá um pico ali, Dia das Mães, né? Enfim, outros feriados. Aí em junho, em julho, por exemplo, ela baixa um pouco mais. Junho aqui, né? Em julho, baixa um pouco mais. Então você vê que a entrada das receitas do Estado, normalmente elas variam muito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um cronograma de despesa, principalmente que vai de acordo com a minha despesa. Não adianta nada, por exemplo, se eu tenho um orçamento de 100 mil, vamos supor um orçamento total de 100 mil, e eu colocar tudo para gastar em janeiro. Por quê? Ou seja, eu não vou ter dinheiro. Então eu vou ter que... O que é esse cronograma de execução mensal de desembolso? Mas eu vou fazendo o seguinte, olha, eu tenho, vamos supor, para ficar mais fácil, um nosso orçamento de 120, vamos supor 120 milhões. Esse seria o nosso orçamento. O certo seria o quê? Vamos iniciar? A gente colocasse 10 milhões por mês. No entanto, esse seria o certo. Então, ou seja, nossa despesa deveria ser 10 milhões todo mês. Mas a gente sabe o quê? Que em determinado mês, muitas vezes janeiro é fraco, então o que a gente faz, por exemplo, em janeiro? Em janeiro, vamos colocar, no lugar de 10, vai ser só 8. Então, nesse cronograma de desembolso, eu vou falar o seguinte, olha, em janeiro eu só vou poder gastar 8. Aí chega em fevereiro, quanto que eu vou poder gastar com base no meu financeiro? Você fala, olha, em fevereiro é a mesma coisa, vamos colocar 10, que normalmente é um mês normal.
Já, por exemplo, em março, como a gente viu, baixa um pouco mais, vai para 7. Então, com base nisso, eu vou fazendo meu cronograma financeiro, no final vai dar esse 120 que foi o que eu planejei. No entanto, aqui esse cronograma de execução mensal de desembolso é o quê? Eu pegar toda essa minha parte orçamentária que eu fiz e colocar de acordo com o financeiro. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer esse cronograma mensal de desembolso com base naquilo que efetivamente eu espero arrecadar naquele mês. E pode variar, não só pode variar, como possivelmente vai variar em quase todos os entes. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Qual vai ser a minha legislação que vai falar quais vão ser as formas que eu vou fazer essa minha programação financeira e esse cronograma de execução mensal de desembolso? É exatamente a minha LDO. Você está vendo, pessoal? A LDO ela é importantíssima. Praticamente tudo que for definir regra não vai estar na minha lei orçamentária anual. Vai estar praticamente dentro da minha lei de diretrizes orçamentárias. E agora vamos para o parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Vou apagar aqui para ficar mais claro para a gente. E o que então está dizendo esse artigo? Pessoal, vamos supor, eu tenho um recurso que eu fiz para vinculado, por exemplo, à minha previdência. Então, vamos supor, lá teve uma grana, entrou, é para minha previdência. Previdência. O que acontece? Se entrou esse recurso, por exemplo, em 2025, esse recurso ele tem que ser utilizado com previdência, porque, por exemplo, teve uma legislação falando, olha só, toda essa minha contribuição aqui do servidor e também a contribuição da União, de algum Estado, para financiar essa previdência, tem que ser utilizado exclusivamente para pagar essa previdência pública. Então, por exemplo, se eu arrecadei esse recurso em 2025, obrigatoriamente eu tenho que utilizar com a previdência. Mas vamos supor, pessoal, e se for para 2026? Ainda mantém essa vinculação? Mantém. Então, mesmo se for em 2026, a mesma coisa, você também obrigatoriamente vai ter que ser utilizado na minha previdência. E se for lá em 2091, pessoal, a mesma coisa, se for lá em 2091, 2100, esse recurso obrigatoriamente tem que ser utilizado naquela finalidade no qual ele foi instituído. Eu não posso mudar essa destinação, porque seria muito fácil. Eu fui lá, criei um tributo ali vinculado e depois o que vai acontecer? Virou exercício, eu posso utilizar para o que eu quiser? Não, não pode, porque obrigatoriamente você tem que utilizar naquela destinação independente, né? Igual está falando aqui, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Então, praticamente isso que a gente tem que levar para a prova desse nosso cronograma de execução mensal de desembolso e também desses recursos vinculados à finalidade específica. E agora, então, vamos fazer algumas questões. Os recursos legalmente vinculados a uma finalidade específica devem ser exclusivamente utilizados para atender ao objeto de sua vinculação, somente no exercício em que ocorrer o ingresso. E aqui é errado, né, pessoal? Porque independente do exercício que entrar, não é somente no exercício em que ele ocorreu o ingresso. Independente do exercício, você vai ter vinculação específica para aquele tipo de gasto. Até 60 dias após a publicação da lei que dispõe sobre os orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, o Poder Executivo é obrigado a publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das despesas discricionárias em consonância com os termos estabelecidos no plano plurianual. Pessoal, aqui tá cheio de erro, né? Primeiro, é até 60 dias? Não, por quê? 30 dias, né? 30 dias. Após a publicação que dispôs sobre o orçamento fiscal e seguridade? Exatamente, mas é 30 dias após a publicação do orçamento. E a outra questão é também que toda essa questão do meu cronograma de execução financeira, ele vai estar em consonância com o quê? Com a nossa lei de diretrizes orçamentárias e não com o nosso plano plurianual. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação no ano do seu ingresso ou no ano seguinte, por meio de créditos adicionais, estando desvinculados a partir do segundo ano após o seu ingresso. E aí, pessoal, está certo ou está errado? Está errado, não tem nada a ver, né, pessoal? A partir do segundo ano, não, de momento nenhum você vai poder utilizar esse recurso. Ele vai estar vinculado a essa finalidade da lei. A LRF prevê que, no âmbito da execução orçamentária, a vinculação legal de recursos públicos para finalidade específica implica a utilização desse numerário exclusivamente para atender o objeto dessa vinculação, ainda que exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. E aí, certo ou errado, aí aqui já está certinho, né? Para a gente finalizar, então, todo esse nosso artigo relacionado à nossa programação orçamentária e financeira. E com isso, pessoal, a gente então finalizou. Não se esqueça de já dar aquele joinha, se inscrever no canal
E na aula que vem a gente vai falar sobre cumprimento de metas, que despenca na hora do seu concurso público, que é o artigo 9º da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu te espero no próximo vídeo.